As Mulheres da Fonte Nova é uma narrativa sobre Portugal dos anos 30, 40, 50 e 60 e marca a estreia literária de Alice Brito. Trata-se de uma reflexão sobre o que fomos e no que estamos a caminho de ser, e é hoje a nossa sugestão para as suas leituras. É um romance cruzado na história de Setúbal, na história de Portugal sob a ditadura, enfim, nos últimos anos, contado através de várias gerações, com os dramas imensos do que era a pobreza nos anos 40, do que era a repressão, do que era a diferença entre homens e mulheres, do que era a forma como as crianças eram tratadas, dos cheiros da cidade, tudo a partir de um bairro em Setúbal, onde várias famílias e sobretudo várias mulheres se atravessam nesta história. É, portanto, um romance difícil. E um romance sobre várias gerações é ainda mais difícil. Agora, quando a escrita é verdadeira para si própria, quando se deixa levar pela sua história, nós sentimos que se trata de um romance de fogo. E este é certamente o caso de Alice Brito, com As Mulheres da Fonte Nova, porque é um romance intransigente, atravessado por reflexões sobre si própria, enfim, por uma espécie de autocomentário, autoironia e autorreflexão, mas ao mesmo tempo que se espalha sobre a dificuldade das vidas que fizeram a história de Portugal nas gerações dos nossos avós, dos nossos pais e que nos trouxeram até aos tempos do 25 de Abril. Do ponto de vista da história, até há muita coisa sobre este período, obras de caráter historiográfico. O que não há é romances sobre este período e, sobretudo, sobre a vida cotidiana. Muitas vezes os jovens leem livros de história, de historiografia, mas depois não têm uma noção muito clara do que era viver no dia-a-dia. E, por isso acaba por dar uma terrível mentira, que é algumas pessoas dizerem que antigamente é que se vivia bem, e isso é completamente mentira, e os jovens acabam por não perceber muito bem o que é que vêem nos livros de história e como é que isso tinha resultados ao nível do cotidiano. As personagens são personagens ficcionadas, não é? Se bem que há algumas que existem aí com esses nomes existiram mesmo, se bem que num outro tempo, no mesmo lugar. A ação passa-se em Setúbal, mas passa-se fundamentalmente no Portugal dos anos que o livro trata, que são os anos de 30 a 60. As histórias foram contadas por muita gente, desde a minha avó ao meu pai, à minha mãe. Isso são histórias que sempre ouvi e que fazem parte do meu universo familiar. E há outras histórias que foram contadas mesmo por amigos meus que as viveram. Há outras que se passaram comigo, por exemplo, a cena do liceu, do Natal no liceu, etc. Portanto, digamos que são histórias que estão aí completamente romanceadas e que estão aí ligadas pela narração em si, para dizer tudo uma coisa com a outra, que é assim que um romance tem que estar tudo certo, não é? Quer dizer, tem que corresponder, os autores têm que fazer essa trama que é a narrativa romanceada, mas são de facto histórias que me foram contadas, outras que vivi, outras que eu vi. Este é um livro, sobretudo, para não esquecermos aquilo que passamos. Não esquecermos como é que as pessoas viviam, não esquecermos a fome que existia de facto, não esquecermos os maus tratos que as mulheres sofriam nessa altura e infelizmente continuam a sofrer, não esquecermos a repressão, não esquecermos a censura, não esquecermos como este país era. O esquecimento é imperdoável perante crimes tão grandes que foram cometidos durante o fascismo, e o pior dos crimes foi esse fascismo meter-se-nos no cotidiano, na nossa vida, a todas as horas e a todos os momentos. O pior dos crimes é o esquecimento e, portanto, isso é para que não se esqueça. E devo-lhe dizer que o livro, apesar disto que eu estou a dizer, eu acho que é um livro bem disposto, humorado e que não tem nada de trágico, que ninguém se assuste, mas é um livro de denúncia, de absolutamente denúncia. E isso eu tenho consciência que o fiz para isso.
As Mulheres da Fonte Nova é publicado pela Planeta. Nós temos 5 exemplares para oferecer às 5 primeiras respostas corretas à pergunta: qual a cidade portuguesa palco da narrativa desta obra? É muito fácil. Participem através do e-mail lermais.lermelhor@filbox.com. Boa sorte e boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.